Fala Dev, que bom que você está aqui continuando essa sequência, velho. Que agora que o negócio vai esquentar mesmo. Agora que a gente vai aprender a criar nossa rota serverless, se conectar com o nosso banco de dados. Mas antes de você continuar, eu só quero dizer que teve dois momentos aqui desse vídeo que o áudio ficou um pouco conturbado, né? Mas foi por um curto período, então não vai ser nada que atrapalhe a educação de vocês. E eu espero que vocês estejam gostando bastante, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para me ajudar, que está me ajudando bastante. Então, bora continuar aqui no projeto? Vai acessar aqui o link do MongoDB Atlas, né? Essa primeira URL aqui. Para criar uma conta é bem fácil, não precisa de cartão de crédito. É só você clicar nesse link aqui, Get Start Now, que vai redirecionar para você criar sua conta. Ou entrar com o Google, né? Eu vou entrar com o Google aqui, vou acessar minha conta. Deixa eu ver se eu tenho uma conta que está limpa aqui. Vou tentar com esse e-mail. Vai me renderizar aqui. Beleza. Vai link o Google Account Usage Authenticator. Ele me mostrou aquele warning porque eu já tinha uma conta criada com aquele e-mail. Então eu vou criar outra conta aqui com outro e-mail só para mostrar para vocês, né? Com essa aqui, minha dev de negócios. Beleza? Após eu colocar minhas credenciais aqui, ele está me redirecionando para o login. Aí eu vou aceitar aqui os termos de privacidade, vou dar um submit. Beleza, a tela de apresentação aqui. Use your account to deploy Cloud Database with Mongo Atlas. Beleza, é isso mesmo que eu quero. A gente vai fazer o deploy do nosso banco de dados. Beleza, né? Ele vai pedir essas informações aqui de organização, de projeto. Eu vou deixar aqui como default mesmo. Selecionar minha linguagem de JavaScript. Eu poderia dar um skip também. Eu vou dar um continue. E vai dar essas três opções aqui de banco de dados. A gente vai escolher esse aqui que é gratuito, né? Que a gente já explicou o porquê no início da aula. Não vai precisar de cartão de crédito também, isso é perfeito pra gente. Eu vou dar um create. Beleza? A gente vai utilizar esse banco gratuito aqui mesmo, como um provedor, servidor da AWS, nessa região aqui que está sendo recomendada mesmo. A gente vai botar tudo por padrão. Isso aqui a gente pode ignorar, né? Que é o plano gratuito de 512 megabytes. Adicionar settings, a gente pode ignorar isso aqui, o nome do nosso cluster. Você pode colocar algum nome nesse cluster, que é como se fosse o nome de um projeto. Eu vou deixar o nome default mesmo. E eu vou criar nosso cluster. Beleza? Enquanto o nosso cluster é criado, a gente já pode vir fazendo a configuração, né, do nosso projeto para fazer a integração com o nosso banco de dados. E para isso a gente vai utilizar a biblioteca chamada Mongoose. Ela vai ajudar a gente a fazer essa integração. Você pode adicionar ela aí. A gente vai criar uma nova página aqui chamada Services. E essa página de serviços vai ser onde vai ficar nossos serviços externos, né, como chamada para uma API ou para algum serviço de terceiro. Mas nesse caso é para o banco de dados, né? Então a gente vai botar o nome aqui db.js. A gente vai importar essa biblioteca Mongoose, e vai fazer o seguinte. Essa função vai ser uma função assíncrona, já que é de conexão. Async function, que vai ser chamada de dbconnect, já que a gente vai conectar ela ao banco de dados. E a gente vai fazer o seguinte, né? Const db é igual a await mongoose.connect, que é para conectar com o banco de dados. E aqui a gente vai colocar uma string que vai ser gerada para a gente nesse nosso deploy, que ainda está sendo carregado. Mas eu vou deixar aqui vazio por enquanto. E a gente vai passar mais dois objetos, que é chamado use new url parser, que é igual a true, e use unified topology é igual a true. E o que é que esses dois parâmetros aqui fazem? Eu não faço a mínima ideia. Isso é padrão de conexão do banco de dados, então do MongoDB no caso. Então só ignora, só coloca aí e confiar. E a gente vai fazer o seguinte aqui também. A gente vai criar um objeto aqui em cima, né, chamado connection, que vai ser um objeto vazio. E vai fazer o seguinte, ó. Connection.isConnected é igual a db.connections, que isso aqui vai ser um array, a gente vai pegar o índice 0 e vai verificar se ele está pronto para ser utilizado, né? A gente vai colocar mais uma condição aqui em cima, que é chamada connection.isConnected, que se estiver conectado a gente só vai retornar. E aqui eu vou dar um export default nessa minha função, né? dbconnect. E o que é que essa função aqui está fazendo, se está confuso para você, né? Deixa eu explicar aqui. Primeiro a gente cria um objeto, né, que é chamado connection. E quando a gente chamar essa função para se conectar com o banco de dados, primeiro a gente vai verificar se ele já está conectado. Porque se ele já está conectado, não tem por que a gente criar outra conexão. Caso não esteja, aí sim a gente vai criar outra conexão. E quando realizar essa nova conexão, a gente vai colocar lá nesse objeto aqui, né, nesse parâmetro da nossa connection, esse valor aqui que vai vir de red state, se está desconectado, se está conectado, se está conectando.
E por que isso, né? Agora a gente vai entrar em um conceito um pouco mais avançado. Dentro dessas pages, você vai perceber que agora sim a gente vai utilizar essa pasta chamada API. O que é essa API? Essa API vão ser rotas também que vão ser executadas do lado do servidor, pontualmente. E essas funções que vão ser chamadas pontualmente são funções serverless. E o que é que são funções serverless? São funções que não se mantêm aberta a conexão o tempo todo. Ou seja, se eu chamar uma rota para criar um usuário, essa rota vai realizar a conexão com o banco de dados, eu vou inserir o usuário lá dentro e quando terminar minha chamada, ela vai encerrar. Ou seja, a rota vai encerrar e vai matar junto com ela a conexão com o banco de dados. Porém, a gente fez essa verificação aqui pelo seguinte motivo. Vamos dizer que eu acabei de inserir um usuário chamando minha rota /clients, né? Eu criei um usuário chamando minha rota /clients. Leva um tempo até a conexão morrer. Então, se eu cadastro 2 usuários seguidos, é bem provável que minha conexão ainda esteja aberta. E por esse motivo que a gente não vai precisar realizar outra conexão. Porque se a cada chamada que a gente realiza uma nova conexão com o banco de dados, vai gerar um custo para a gente. Então, essa é a forma de automatizar a nossa conexão com o banco de dados. Espero que tenha ficado claro para você. Se você não entendeu, volta um pouquinho aí, porque é bastante importante isso. Beleza? A gente só vai realizar outra nova conexão quando for preciso. Beleza? Entendido isso, bora ver aqui nosso cluster, como é que tá. Beleza, ele foi criado aqui em nosso cluster 0. A gente pode ver aqui, agora eu quero realizar uma conexão com ele, né? Eu vou clicar aqui em Connect. Tá, beleza, então eu cliquei aqui em me conectar, né? Me abrir esse modal aqui para a gente se conectar com o nosso cluster. E perceba que vai vir aqui esse warning dizendo que a gente ainda não pode se conectar. Porque primeiro a gente precisa fazer algumas configurações de acesso, né? De permissão. Primeiro aqui, a gente precisa configurar o nosso endereço de IP. A gente pode colocar para apenas o endereço de IP da nossa máquina ter acesso ao nosso cluster, colocar um endereço de IP diferente ou permitir que qualquer lugar tenha acesso ao nosso cluster, né? Isso aqui não é recomendável, mas como é uma versão de teste, eu vou escolher essa opção, vou adicionar esse endereço de IP aqui de qualquer lugar. No seu lugar ou em um ambiente de produção, eu configuraria os endereços de IP que poderia ter acesso ao nosso cluster, né? Isso é uma medida de segurança, mas aqui em ambiente de teste eu vou deixar assim mesmo, né? Permitir acesso de qualquer lugar. Agora aqui, né, a gente precisa criar um usuário que vai se conectar, né, com o nosso banco de dados. Então, vou criar meu nome aqui, vou botar o usuário Gebrotas e vou colocar para gerar uma senha aleatória. Vou criar nosso usuário. Agora, criado o nosso usuário, a gente vai escolher um método de conexão, né, que é o segundo passo. E ele vai nos dar essas 3 opções, né? Eu vou escolher essa segunda, que é para se conectar com a nossa aplicação. E quando eu clicar aqui, perceba que ele vai nos dar essa string aqui, ó. É através dela que a gente vai conseguir se conectar. Aqui em cima ele vai pedir a versão do Node, a gente pode deixar essa aqui mesmo, que é a mais recente, no meu caso é a 4.0. E eu vou copiar essa string aqui. Vou vir aqui no nosso projeto, cadê ele? Beleza, nosso projeto está aqui. E agora eu vou criar um arquivo na raiz do nosso projeto chamado .env. Se você não conhece o .env é um arquivo, né, onde a gente guarda variáveis secretas. Como nesse caso é uma variável de conexão com o nosso banco de dados, é de extrema importância que a gente não deixe aqui à vista de qualquer pessoa. Então a gente vai criar esse arquivo aqui, .env. No caso do Next é .env.local. E aqui a gente vai fazer o seguinte, né? A gente precisa começar com um prefixo chamado nextPublic, underline, o nome da nossa variável, que eu vou colocar aqui mongo, underline, URI. Boto um igual, e aqui eu vou colar nossa string de conexão. Agora se eu voltar aqui, perceba, né, que ele vai dizer que eu preciso trocar, né, dar um replace nessa tag aqui, password, e nesse nome aqui, My First Database, né? Esse password é a senha que você colocou na etapa anterior do seu usuário. E esse My First Database vai ser o nome do seu banco de dados, né? Eu vou dar um close aqui nesse modal. Vou vir aqui em Database Access. Aqui está o usuário que a gente criou, né? Que nesse caso é o meu, o Gebrotas. Eu vou clicar aqui para editar dele, que eu acabei esquecendo a senha que eu coloquei, já que eu coloquei aleatória. Vou clicar aqui em Edit Password. Vou gerar uma nova senha aleatória. Aí eu vou cortar aqui para você não ver agora com essa senha. Pronto, eu acabei de atualizar a senha do meu usuário. Agora eu vou voltar aqui na nossa aplicação. No lugar dessa tag password aqui, eu vou apagar ela. E depois do igual, eu coloco a senha que está lá no meu... Eu coloco a senha que está lá no cluster. Eu vou colar aqui a senha agora. E aqui no lugar desse My First Database, eu vou colocar o nome que eu quero para o meu banco de dados. Que nesse caso vai ser Clients. Gente, eu acabei de perceber uma coisa aqui agora que eu estava editando um vídeo, que eu acabei colocando o nome do meu banco de dados de clients, né? Mas na verdade o nome do nosso banco de dados é CRUD. O CRUD vai ser o nosso banco de dados e clients é uma tabela dentro do meu banco de dados, né? Você vai ver que lá na frente que eu percebo isso, mas se eu fosse você agora eu já fazia essa mudança. Eu colocaria o nome do banco de dados que você quer que tenha no seu projeto, beleza? Mas ignora essa parte aí, voltando.
E aqui agora eu vou botar no nosso arquivo e no lugar de botar essa string vazia eu vou apagar ela e colocar process.env. Qual é o nome da nossa variável mesmo? É next, tudo maiúsculo, underline public, underline mongo, URI. Pronto, nossa variável está aqui. Agora a gente já está pronto para realizar a conexão e testar na nossa aplicação. Aqui na nossa API, como eu disse, isso aqui vai funcionar como uma rota de um back-end. Então deixa eu fechar aqui isso tudo, que a gente vai fazer só operações no Mongo agora. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado clients.js. Vou copiar essa mesma estrutura, né, que é a mesma estrutura que a gente cria um componente, exporta uma função por default, e essa função vai ter uma requisição e também uma resposta. Uma requisição vai vir com o payload que a gente mandar via o front-end, e a resposta é o que a gente vai devolver. A gente vai extrair o método de dentro da requisição, e a partir daí a gente vai utilizar um switch. Porque se o método, se o método for get, a gente vai fazer uma coisa. Se for post, a gente faz outra. Se for put, a gente faz outra. Mas por enquanto, bora só usar o get. Se o método for get, peça requisição barra client, se eu deletar esse hello aqui. Se o método for get, eu quero retornar esse name John Doe aqui, beleza? Então eu vou fazer isso. Vou acessar aqui meu localhost, barra 3000, barra API, barra clients. E olha só que a gente vai ter name igual a John Doe. Significa que a gente já está fazendo chamadas para a nossa API. Tá, beleza, então, voltando aqui agora que a gente está fazendo chamada para a nossa API. Agora é hora de montar o nosso esquema do nosso cliente. E para você que ainda não sabe o que é um esquema é basicamente o formato que a nossa entidade vai ter. Que nesse caso a entidade vai ser do cliente, né? A nossa entidade cliente a gente vai criar um esquema para ele. E esse esquema vai ser no formato JSON e é nesse esquema que a gente define o conteúdo do nosso documento. Vou criar aqui um arquivo chamado client.js, né, com o início dele maiúsculo, já que é uma entidade. E eu vou importar aqui o Mongoose, from Mongoose. E a gente vai criar nosso esquema da seguinte forma, né? Eu vou dar o nome da variável aqui que vai conter nosso esquema, chamada de client schema, que é igual a new mongoose.schema. Esse mongoose.schema é um construtor que vai criar nossa entidade, nosso esquema. E aqui a gente vai passar o objeto, né, que vai ter o conteúdo dele, que vai ser o name, o e-mail, o created at, o tipo dele vai ser date, e o default dele vai ser o horário atual, né, que sempre que a gente criar, vai ser setado esse new date. Agora vamos exportar esse esquema, mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, né, a gente vai dar um const client aqui, que é igual a mongoose.model client, que esse mongoose.model vai instanciar nosso modo client, né, para a gente ter acesso às funções dele de operação, que logo a gente vai ver. E agora sim que a gente fez isso, eu vou dar um suporte default no nosso client. Pronto, agora voltando aqui para a página da API. Na página de clients eu vou fazer primeiro o seguinte. Eu vou ter que importar minha conexão com o banco de dados, né? Que primeiro, antes de realizar qualquer operação, eu tenho que me conectar, né? O nome dela era dbconnect. Ó, já importou automaticamente aqui para a gente. Se o senhor não importou, é só importar aí, né? Eu vou chamar essa função aqui no início da minha página. Logo após chamar ela, eu já vou executar para realizar a conexão. Lembrando que nem sempre vai realizar a conexão, né? Já que caso a conexão com o banco de dados ainda esteja ativa, ela vai pegar a sessão ativa, não vai criar novamente outra sessão. Por isso que não tem problema a gente colocar essa função aqui, beleza? Agora eu vou importar nosso esquema, né? Nosso model, que é client, from models barra client. Opa! Beleza, agora a gente já tem acesso ao nosso banco de dados e ao nosso esquema client. Nesse case aqui get, o que é que eu quero fazer nessa rota barra API barra clients? Nessa primeira rota eu quero pegar todos os meus clientes que estão cadastrados. Então eu vou fazer o seguinte, eu boto aqui const clients, que é igual a client.find, e vou colocar um objeto aqui vazio, porque eu quero todos os clientes, não quero fazer nenhum filtro. Outra coisa aqui que é um detalhe é que a gente tem que colocar um await. Porque como é uma operação que está buscando dados fora da nossa aplicação, significa que é uma função assíncrona. Porém, a gente tem que transformar essa nossa função aqui em uma função assíncrona, só colocando um async aqui na frente. Export default async function. Beleza. Agora, uma boa prática também é a gente colocar um try catch em volta disso daqui, porque caso ele aconteça algum erro nessa chamada, vai retornar um erro para a gente nesse catch aqui. Então a gente vai dar um console no nosso erro para ver o que aconteceu. Mas isso aqui é só caso aconteça algum erro, né? Eu acredito que não vai acontecer. Então eu vou retornar aqui, em vez do name,
John Doe, e eu vou retornar os nossos clients. Né? Vou tirar esse parêntese aqui. Beleza. Deixa eu acessar aqui de novo. Tá carregando. Será que aconteceu alguma coisa? Essa chamada não era para demorar tanto. Deixa eu abrir meu console aqui. E o JSON was stored into window.json. Não, isso aqui não tem nada a ver. Será que o servidor está rodando? Beleza, apareceu esse erro aqui dizendo que a URI para se conectar com o nosso banco de dados deu undefined. Então eu acredito que a gente não reiniciou no seu servidor, porque sempre que a gente coloca uma variável nas nossas variáveis ambientes, a gente precisa resetar nosso servidor. Então eu vou cancelar aqui, vou ler para o nosso console e vou rodar novamente. Beleza? Compilou. Se eu der F5 aqui agora, deve me retornar alguma coisa. Vamos lá. Beleza. Me tornou vazio. E de fato, né, já que eu não tenho nenhum cliente cadastrado. Beleza, agora eu vou criar outra rota aqui chamada get, né? Case post, na verdade. Eu quero agora criar um novo usuário. Se for post, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo um try catch em volta, né, para pegar qualquer tipo de erro. E vou dar um console log no meu erro. Além de dar um console log, eu vou retornar alguma coisa aqui, né? Vou retornar um status aqui 500, né, de internal server erro, e vou retornar um JSON dizendo que success é igual a false, e vou retornar o erro também para o front-end. Tranquilo? A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui. E aqui na hora da gente criar um novo usuário, a gente vai fazer o seguinte: const client, que é igual a await client.create. E agora a gente tem que passar os dados aqui do nome e do e-mail. Esses dados em uma rota post vai vir pelo nosso body. Então a gente vai pegar aqui o name e o e-mail da requisição que vier do body. E aqui a gente vai fazer uma simples verificação, né? Que se não tiver name e se não tiver e-mail, vou fazer throw invalid data. Esse throw vai jogar nosso código aqui no catch, que vai mandar um status de erro lá para o front-end. Então beleza, essa é uma verificação bem simples, né? Uma aplicação normal faria algo mais completo, mas aqui está suficiente para a gente. E agora eu vou criar nosso usuário com o nome e com o e-mail dele. Vou retornar aqui um res.status 201, que é de criação, e vou mandar um JSON com os dados do meu cliente. Não preciso colocar isso aqui também, só vou retornar isso. Tranquilo? Acho que para padronizar essa resposta é bom a gente fazer o seguinte também, né? Vou botar um success, que é igual a true, e um data, que vai ser os dados do meu cliente. Aqui é a mesma coisa, success igual a true, e um data, que vai ser os dados dos meus clientes. Se eu der um F5 aqui agora, ele deve me retornar um JSON nesse formato. Cannot overwrite client model once compilated. Beleza, eu dei uma pesquisada aqui sobre esse erro. E ele é basicamente o seguinte: quando ele chama essa rota, ele tenta criar a instância de client duas vezes. Então a gente tem que colocar uma condição aqui, né? Que se essa instância já estiver criada, que esse client é uma classe. Então se essa instância já está criada, a gente tem que retornar ela ao invés de criar uma instância nova, beleza? Então ele vai fazer o seguinte aqui, vai colocar mongoose.models e o nome do model, que no nosso caso é client. Aí a gente vai botar aqui um operador de ou, né? Que se tiver uma instância, ele vai retornar a instância, senão ele vai criar. Então agora você vê aqui que funcionou certinho, tranquilo? Beleza, bora tentar criar um usuário aqui agora. Eu vou criar um novo service chamado API.js e eu vou adicionar uma biblioteca chamada Axios. Que essa biblioteca, yarn add Axios. Que essa biblioteca vai permitir a gente se comunicar com a nossa API do front-end, beleza? Então é bem simples de utilizar, é só a gente importar aqui Axios, from Axios, criar uma const API, que é igual a axios.create, e vai colocar aqui uma base URL, URL maiúsculo, lembrando, URL maiúsculo. E essa URL vai ser http, que é igual a // localhost, que é igual a porta 3000, que é essa URL aqui que a gente está colocando. A gente está passando essa instância aqui dessa URL para essa constante API, beleza? /API, lembrando. Agora a gente vai exportar default aqui também, essa API. E agora na nossa página, deixa eu acessar aqui a nossa página. Cadê?
Nessa função, a gente vai fazer o seguinte, né, na hora de criar o cliente. Aqui nessa função de criar o cliente, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar ela numa função assíncrona, já que ela vai mandar uma requisição para a nossa API, para cadastrar o usuário, e vou fazer o seguinte. Tá validando já aqui os dados, vou botar em volta de um try-catch, né, para a gente pegar qualquer erro que aconteça. Try-catch erro, aqui eu só vou dar um console.log no erro mesmo. E vou fazer o seguinte, eu vou puxar esses dados aqui para cima. E vou fazer o seguinte, const response, const response não, desculpe, await API, deixa eu ver se vai importar aqui sozinho, services API, isso, ponto, aqui era para aparecer os tipos, tá aparecendo aqui, tá em cima, ponto post, né, vou fazer uma requisição do tipo post, para minha rota /clients, eu só preciso botar o /clients porque essa API já está puxando essa instância aqui, ó, que é localhost 3000/API, que eu defini aqui na minha base URL, beleza? Então aqui eu só vou precisar colocar o /clients. E aqui no segundo parâmetro eu vou passar as informações que eu preciso, né? Que no caso é o name e o e-mail. Esse ID aqui eu não vou mais precisar gerar sozinho. Porque, deixa eu ver aqui se eu estou fazendo isso. E porque quando eu criar meu cliente, eu vou retornar ele pela nossa resposta. Então aqui eu vou ter acesso à nossa response. Eu vou comentar isso aqui para a gente verificar o que vai vir na nossa resposta, tá? Vou dar aqui o console log response. Deixa eu tentar aqui agora cadastrar um cliente. Vou tentar aqui Gabriel Gebrotas. E-mail. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, mas deixa eu abrir aqui meu console. Tá, veio com resposta, me deu um retorno de erro, né? Agora por que será que veio esse erro? http localhost 3000/API/clients. Deixa eu ver aqui no meu payload porque veio o erro. Se eu vir aqui em network e vir na minha requisição aqui para o clients, vai me dizer que está invalid data, então eu mandei algum dado errado. Como assim eu mandei algum dado errado? Clients. Tá, deixa eu fechar tudo aqui para não ficar muito confuso. Na minha API eu vou fazer o que? Name e-mail vai vir do body. Se não tiver nome e se não tiver e-mail que eu retorno isso, senão ele cria. Agora se eu clicar em cadastrar e ver o console aqui novamente, me retornou um objeto. Dentro desse objeto me trouxe todas as respostas, né? Mas eu só quero o data. Dentro desse data aqui, desse data na verdade, eu tenho um sucesso que é igual a true e o dado do meu cliente, né, que eu acabei de cadastrar. Então eu vou pegar esses dados através daqui, ó, desse response. Eu vou desestruturar esse response aqui, né, o que eu quero a data, que é esse primeiro objeto. E agora eu vou concatenar, vou apagar isso daqui, data.data. Porque o data é o primeiro objeto da resposta e o segundo é o que eu estou passando aqui, ó. Tranquilo? Beleza, depois que eu criei eu posso resetar tudo novamente. E, bora dar um F5 aqui. Ainda não está me trazendo os dados dos usuários, porém se eu der um F5 aqui na minha rota, aqui tem que me trazer. Aqui, ó, quer dizer que criou com sucesso. Outra coisa, se eu vir aqui no Mongo Atlas, bora acessar aqui nosso banco de dados novamente. Mongo Atlas. Olha só que interessante. Eu vou entrar aqui, né, sign in. Eu vou agora nos meus bancos de dados, né, eu vou me conectar aqui. Eu vou clicar aqui no meu cluster 0 para acessar. Vou vir aqui em collections. Dentro das minhas collections, eu tenho um banco de dados chamado clients. Eu errei aqui o nome dele, era para ser CLUD. Mas dentro desse banco de dados eu tenho uma tabela que é chamada clients. Que se a gente clicar nela aqui, a gente vai ver que a gente tem o nosso documento. Então, significa que a gente já está podendo manipular os dados no nosso banco de dados, tranquilo? Perfeito, então, eu vou fechar esse aqui no nosso site. E a gente vai aprender agora sobre outro hook do React, que é chamado useEffect. O que é que esse useEffect faz? É uma função que como primeiro parâmetro é outra função, né? A gente coloca um arrow function. E como segundo, um array. Já já eu explico o que é que esse array faz. Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um API aqui, .get/clients, né? Para pegar os dados de todos os meus clientes. Como no useEffect ele não aceita funções assíncronas, por exemplo, eu não posso colocar um await aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o .den, que esse .den vai ter uma resposta, que é uma arrow function, né? Que resposta não, a response. Essa resposta a gente vai poder ter acesso a ela após terminar a chamada. E na nossa resposta aqui eu vou dar um console.log para a gente ver o que é que vai vir nela. Vou dar um console.log aqui, ó. Se eu abrir o meu console, vai ter um objeto
que vai ter todos os dados da minha response. Aqui eu vou desestruturar essa response também, só vou criar os dados, o data, né? E dentro desse data eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou atualizar o meu array de clientes. Então, quando eu tiver acesso aos meus dados, eu vou dar um set clients data.data. Agora, olha que coisa foda. Quando eu atualizar aqui, o que é que vai acontecer? Tem algum erro aqui? Porque eu tenho que colocar um parênteses. Então, olha que coisa foda. Agora que eu atualizei, apareceu aqui os dados do cliente que eu cadastrei. Beleza? Então, isso aqui é ótimo. E a gente não vai precisar colocar nada nesse array, mas funciona basicamente da seguinte forma. Qualquer dependência que eu coloco aqui vai fazer esse useEffect ser chamado de novo. E por isso que é o nome dele, useEffect, que é uma função que vai ser chamada a partir de um efeito. Por exemplo, se eu coloco uma variável aqui name, por exemplo, sempre que essa variável for alterada, eu vou chamar essa função aqui de novo, beleza? Mas como essa função a gente só precisa chamar uma vez, eu vou apagar isso daqui. Tranquilo? Agora a gente precisa criar a função de cadastro, de editar e remover o usuário. Para isso, né? A gente vai precisar do ID do usuário. E como é que a gente vai pegar o ID do usuário aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma pasta chamada clients. E dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo index.js. Esse arquivo index, a gente vai colocar toda essa função aqui, né? Então eu posso remover esse arquivo. E agora eu vou criar outro arquivo aqui que vai estar entre parênteses o nome dele, que eu vou chamar de client id.js. Qual a diferença desses dois aqui? Como aqui é uma pasta, né? Uma pasta chamada clients, significa que agora para eu ter acesso a ela, né? Eu vou ter que colocar /api/clients, mas como esse arquivo aqui é chamado de index, eu não preciso colocar nada aqui. E aí mesmo assim vai executar a função que está aqui. É a mesma coisa que a gente tentar puxar um arquivo index aqui de qualquer pasta. A gente não precisa colocar /index, porque vai ser o arquivo padrão dele, beleza? Se eu dar F5 aqui, ele deve funcionar da mesma forma. Só essa importação que eu vou ter que descer mais um nível. Vou descer mais um nível aqui também. Se eu der F5 agora, pronto, agora eu tenho acesso aos dados aqui normalmente. E por que eu criei o nome desse arquivo desse formato, né? Porque é o seguinte, quando a gente quer ter acesso a algum valor dinâmico da nossa URL, a gente coloca ela nesse formato. Agora eu posso ter acesso a esse client ID da seguinte forma. Qualquer valor que eu botar depois dessa barra aqui, vai cair nesse arquivo. Ou seja, se eu colocar aqui /Gabriel, se eu colocar /Pedro, /João, /Mateus, não vai cair em outra rota, e sim nessa rota aqui que tem um valor variável. Se eu colocar o nome de um arquivo dentro de um colchete, significa que a partir de agora eu disse para o Next que qualquer valor que vir depois de /clients vai cair nesse arquivo. Ou seja, se eu botar aqui /Gabriel, não vai procurar o arquivo aqui gabriel.js, e sim vai cair nesse arquivo aqui que é variável e eu vou poder ter acesso a esse nome. Tranquilo? Vai ficar mais fácil agora quando a gente usar um exemplo. Deixa eu copiar essa mesma estrutura aqui, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que agora eu quero case put, que é quando a gente for atualizar, e case delete, que é quando a gente for deletar um cliente. Começando pelo delete, né, que é mais simples, a gente vai fazer o seguinte, né? Primeiro, além de pegar um método aqui na requisição, eu quero pegar nosso client ID, que ele vai vir através do rec.query. O query que vai ter acesso a esse valor aqui que é dinâmico, tranquilo? Beleza, agora que a gente tem acesso ao nosso query, deixa eu dar um console.log aqui, só para você ver, poder visualizar, que vai ficar mais fácil. Na verdade, deixa eu retornar isso daqui. Vou fazer o seguinte. res.status res.json, vou retornar isso daqui para a gente poder visualizar nosso client ID. Vou retornar via JSON nosso client ID. E eu vou comentar esse switch aqui, tranquilo? Só por agora para a gente poder saber o que está acontecendo. Vou dar um enter aqui nessa rota e aqui, ó. A gente tem agora acesso a qualquer... Agora a gente tem acesso a qualquer nome, qualquer valor, qualquer variável que vem depois do /client. Mais fácil de entender, né? Agora eu vou voltar aqui meu switch, né? Meu switch case. E caso eu for delete, eu vou fazer o seguinte, né? Não vou ter acesso ao body, não vou querer isso. Eu vou dar um await, não vou precisar dessa constante. Client ponto delete, deixa eu ver se ele vai me dar autocomplete. Eu quero deletar um usuário que o ID dele, underline ID minúsculo, seja igual ao nosso client ID. Bora ver aqui, retorna sucesso. Eu não vou ter nenhum payload para mandar de volta. E acho que é isso.
Como o nosso put é bem simples, a gente vai fazer logo ele aqui também, né? Vai pegar o const name e e-mail do rec.body. Deixa eu formatar aqui. Se eu não tiver nenhum nome, nenhum e-mail, eu vou dar um throw invalid data. E caso eu tenha, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um await client ponto update one. Eu quero atualizar um cliente onde o ID dele seja igual ao client ID que eu estou passando pela URL. E como segundo parâmetro é os dados que eu vou atualizar, que no caso é o name e o e-mail. Beleza, nossas funções estão criadas. Agora eu vou vir aqui na nossa página de novo para fazer essa integração. E agora, deixa eu ver no nosso handle. Bora fazer o qual primeiro? Bora fazer o nosso remove client primeiro. Cadê nossa opção de remove client, gente? Ah, cá, handle delete client. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar ela na opção assíncrona. Vou dar um try catch para pegar qualquer tipo de erro. Dar um console logo nesse erro, caso aconteça, né? Vou subir essa função aqui de cima. Eu vou dar aqui um await api.delete barra clients. Eu vou criar um template string aqui na verdade, né? Barra clients. Vou abrir outro barra, cifrão e objeto para poder colocar um valor variável aqui. E vou passar meu ID. Se tudo isso ocorrer corretamente, eu também vou atualizar meu array de clientes de forma que atualize de forma instantânea, né? Para não ter que dar F5 na página para poder ver a atualização. Então, eu vou deletar esse cliente aqui para a gente ver se vai ocorrer tudo certo. Beleza, o cliente sumiu. Se eu der F5 aqui, não tenho mais cliente. Então, perfeito, nossa função de delete está funcionando. Agora a função de update, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um await, vou transformar na função assíncrona. Botar um try catch para capturar qualquer tipo de erro. Dar um console.log nesse erro, caso aconteça. Console.log erro. Vou subir esses dados aqui. E vou fazer o seguinte. Await api.put, né, que é o método que a gente colocou. Template string novamente. Barra clients. Barra o ID do usuário que a gente está alterando, né, que a gente está pegando nessa variável aqui. E pelo body eu vou passar o name e o e-mail, que é os valores que eu vou alterar. Opa, alguma coisa foi errada aqui. Aqui é uma vírgula. Beleza, se tudo der certo eu também vou atualizar meu array de clientes. O ID dele vai se manter o mesmo, né? Que o ID nunca vai ser alterado. Beleza? E a gente vai fazer um teste agora, né? Vou criar um nome aqui, né? Brotas. Vou criar um cliente na verdade. gabrielbrotas22@gmail.com. Vou cadastrar. Beleza? Cadastrei meu cliente. Se eu clicar para editar, Brotas Tech. Tem que atualizar o nome agora e o e-mail se manter o mesmo, ok? Se eu clicar atualizar. Demorando. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver nosso console. Tá. Calma aí. Deixa eu abrir aqui uma network para a gente ver nosso payload, o que foi que aconteceu. Deixa eu clicar atualizar de novo. Erro. Não me retornou erro nenhum. Deixa eu ver aqui na nossa rota de novo. Put. Se não tiver e-mail, ou se não tiver nome, se não tiver e-mail, vai retornar esse erro. Vou atualizar o cliente que tiver esse client ID. E vou atualizar esse dado aqui. Ah, tá. Então esse é o erro aqui. Ó. A gente não existe uma variável client. É por isso que ele retornou um erro. Então provavelmente aqui se eu der F5, o dado vai estar alterado. Porque ele conseguiu alterar. Só que na hora de devolver a resposta, ele não conseguiu encontrar essa variável aqui client. Até porque ela não existe, né? A gente só vai retornar um success mesmo. Então se eu tentar editar aqui de novo, SX, agora pronto. Agora eu já estou atualizando. Então, nosso CRUD está completo, né? Porém, agora falta a gente colocar uns feedbacks visuais. Eu vou fazer o seguinte aqui no nosso app. Eu vou criar uma variável chamada load, const isLoad, .set isLoad, que é igual useState false, né? Que não está carregando nada de primeiro momento. E vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar essas funções aqui. Se eu estiver criando um cliente, eu vou dar um setLoad true. A mesma coisa, né? Que se eu estiver atualizando um cliente. Depois que eu tiver cadastrado o cliente ou atualizado, eu vou dar um setLoad false para alterar o estado do load, beleza? Caso dê um erro também, eu vou alterar para false aqui o valor do load.
E vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estiver cadastrando, um erro que pode acontecer é o seguinte. Eu colocar alguma coisa aqui e o usuário ficar spamando o botão de cadastrar. Então a gente vai fazer o seguinte. Esse botão aqui, a gente vai colocar um parâmetro chamado isLoad, que vai ser o mesmo valor da nossa variável. Então quando eu estiver cadastrando um cliente, olha só que massa que vai acontecer agora. Vou cadastrar e olha, cadastrou. Você viu, percebeu aquele loadzinho? A mesma coisa se eu estiver editando o cliente, olha. Ele aparece um loadzinho bem rápido e depois fecha quando terminar o processo, né? Tranquilo, então, a gente já tem nosso CRUD aqui feito. Outro feedback visual que a gente pode colocar é o seguinte. É um toast, né? Se a gente vir aqui no Chakra UI, só abrir o Chakra UI, a gente tem um componente aqui chamado toast, que é simples. Quando a gente clica para gerar uma ação, olha o que ele mostra pra gente. Então isso aqui é bem legal, é bem bonito e bem simples de implementar também. Eu vou importar esse use toast aqui. Vou copiar a mesma coisa que ele fez aqui, né? Const toast é igual a use toast. Vou colocar aqui em cima, já que é um hook de externo. E vou fazer o seguinte, né? Quando eu terminar de cadastrar meu cliente, eu vou passar esses dados aqui, ó, para gerar um toast. Client, vou substituir o valor aqui, né? Client created. Description, vou passar. Status de success. Durar só 3 segundos, né? Exclusive true, sem problemas. Agora, quando a gente for cadastrar um novo cliente, olha só que massa que vai aparecer. Vou botar um e-mail aqui aleatório. Quando eu clicar em cadastrar, client created. Eu até botei em inglês aqui, foi no costume. Cliente cadastrado. Muito mais isso daqui, velho. Então essa aqui é a nossa aplicação, muito foda. Espero que você tenha aprendido bastante com ela. E é isso, tamo junto.